Vamos mergulhar um dos maiores mistérios da Bíblia. Um que, quando a gente entende, revela uma verdadeira guerra cósmica acontecendo bem debaixo do nosso nariz. Se preparem, porque a história que a gente acha que conhece é só a ponta do iceberg. Todo mundo conhece a história da Arca de Noé, certo? Mas e se o dilúvio não foi só para punir a maldade humana? E se o objetivo principal era apagar da existência algo sobrenatural? Parece que tem uma peça faltando nesse quebra-cabeça, e essa peça muda o jogo todo. E aqui está a pergunta que não quer calar. O livro de Gênesis é bem claro. O dilúvio foi um reset total. Era para acabar com a corrupção e com os gigantes, os famosos Nefilins, que eram filhos de seres divinos com mulheres humanas. Então, como é que pode, centenas de anos depois, os israelitas chegarem na Terra Prometida e darem de cara com mais gigantes? Alguma coisa não bate, né? E a resposta, olha, não é um erro de tradução ou uma contradição. Segundo a análise do teólogo Michael Heiser, essa é a chave, o fio vermelho que conecta uma trama de rebelião sobrenatural que atravessa a Bíblia inteira, de Gênesis até o Apocalipse. Ok, vamos abrir esse enigma. A contradição fica escancarada quando a gente coloca dois momentos da história de Israel um do lado do outro. De um lado, o dilúvio, que, em teoria, zerou o placar. Do outro, os espiões de Israel, lá em Canaã, morrendo de medo e dizendo: nós vimos os nefilins lá. A coisa parece não fechar. Ou o dilúvio não funcionou, ou a Bíblia está se contradizendo. Ou existe uma terceira opção. E é essa terceira opção que está no coração da análise do Heiser. Ele argumenta que não teve falha no dilúvio, nem contradição no texto. O que aconteceu foi uma reencenação. Basicamente, um repeteco do crime original. A ideia é simples, mas o impacto é gigante. O pecado daqueles filhos de Deus que deu origem aos primeiros gigantes não foi um caso isolado, um evento único. Foi um tipo de crime espiritual que aconteceu de novo em uma escala menor depois que as águas do dilúvio baixaram. E a pista para isso, segundo Heiser, está lá, escondida bem na nossa cara. O próprio texto de Gênesis, quando fala dos gigantes, solta uma frasezinha crucial. E também depois disso. Isso não é só um detalhe, é o autor piscando para a gente dizendo: olha, a história não acabou no dilúvio não, essa rebelião vai acontecer de novo. E quem são os frutos dessa segunda transgressão? Exatamente os clãs de gigantes que Israel encontra quando chega em Canaã. Eles não são sobreviventes do dilúvio, são uma nova geração, resultado de uma nova rebelião. Se essa teoria está certa, as implicações são enormes. A conquista de Canaã por Israel deixa de ser só uma guerra por terra. Ela se transforma numa campanha militar dentro de uma guerra cósmica. O primeiro grande alvo de Israel não foi escolhido por acaso. Foi Bazã, o reino do rei Og. No pensamento antigo, Bazã era tipo a porta de entrada para o submundo, o domínio dos deuses rebeldes e o lar dos gigantes refaíns. Aquele detalhe da cama gigante de Og não é só uma curiosidade, é um sinal de que Israel estava enfrentando o mesmo tipo de mal que existia antes do dilúvio. Isso muda completamente a nossa visão de quem eram os inimigos de Israel na Terra Prometida. Não era só uma briga de vizinhos. A visão do Heiser aqui é radical. Para ele, esses clãs de gigantes não eram só nações inimigas. Eles eram a manifestação física, territorial, de um mal sobrenatural que estava entrincheirado ali para impedir o plano de Deus de qualquer jeito. E essa perspectiva lança uma luz totalmente nova sobre aquelas ordens de extermínio, que são uma das partes mais difíceis de ler no Antigo Testamento. Dentro dessa lógica, o comando não era um genocídio étnico, era uma erradicação espiritual, para remover uma linhagem vista como sobrenaturalmente corrompida e que era uma ameaça direta ao plano divino. Com essa lente, a gente começa a conectar eventos da Bíblia que pareciam totalmente separados e eles formam uma única e gigantesca saga. Essa guerra se desenrola por séculos. Começa com a primeira incursão lá em Gênesis 6. Continua com a missão de Israel de limpar a terra dessa infestação. A gente vê um eco disso na luta icônica de Davi e Golias. E tudo isso chega no seu ponto máximo, na cruz. A história de Davi e Golias vira muito mais que um conto sobre coragem. Golias era um descendente dos Refaíns, um resto daquela linhagem corrompida. A vitória de Davi sobre ele é como um trailer, uma miniatura profética da vitória final do Messias, o filho de Davi, sobre o grande inimigo. Nesse contexto, até a crucificação ganha uma nova camada de significado. Não foi só um sacrifício pelo perdão dos pecados. Foi o clímax de uma guerra milenar.
foi o ato em que Cristo invadiu o território do inimigo e derrotou de vez os poderes espirituais rebeldes que dominavam as nações. Agora vamos dar um passo para trás e olhar o quadro completo que o Heiser desenha. Essa história toda dos gigantes faz parte de um plano de jogo do inimigo muito maior. Ele identifica 3 grandes atos de rebelião. Primeiro, a queda de Adão e Eva, que foi uma rebelião moral. Segundo, a história de Gênesis 6, uma rebelião genética para corromper a humanidade. E terceiro, a Torre de Babel, uma rebelião territorial. E aqui a gente vê um padrão de ataque e contra-ataque. A rebelião de Gênesis 6 mirou na linhagem humana e a resposta foi o dilúvio. A rebelião de Babel mirou nos territórios, o que espalhou a idolatria pelo mundo, e Deus respondeu criando uma nação, Israel, para ser seu ponto de partida para retomar tudo. Então, o ponto crucial é esse. A missão do Messias, e por consequência da Igreja, é um grande contra-ataque cósmico. É a operação para reverter os efeitos de todas essas rebeliões, resgatando a humanidade e retomando as nações do domínio desses poderes hostis. Resumindo, a presença de gigantes depois do dilúvio deixa de ser um problema no texto para se tornar a peça central de toda essa teologia de conflito espiritual. É a trilha, o fio vermelho da rebelião que nos leva direto ao motivo pelo qual o Messias precisava vir. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final. E se a Bíblia for muito, mas muito mais estranha do que a gente costuma imaginar na catequese ou na escola dominical? E se o mundo invisível que ela descreve for mais real e o conflito muito mais intenso do que a gente pensa? Talvez aquelas partes que a gente sempre pula na leitura sejam exatamente onde a verdadeira história começa.